Everton Ligeiro, sou estudante de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri e também membro do grupo de pesquisa LAGENT, Laboratório Interdisciplinar de Gestão e Tecnologia da Informação. Esse evento é nomeado de Makerspace em Bibliotecas, Inovação, Tecnologia e Aprendizagem Criativa, e ele acontece como uma das atividades do projeto de pesquisa PIBIC-CNPq, intitulado de Makerspace em Bibliotecas, uma análise do perfil dos representantes desse espaço. Eu realizo atividades como bolsista desse projeto e ele é coordenado e orientado pelo professor Davi Vernon, que também é coordenador e líder do Grupo LAGENT. Para discorrer e contribuir sobre essa temática, nós temos a honra e a alegria de contar hoje com a presença da professora Valéria Valls. Valéria, ela é doutora e mestre, em Ciências da Comunicação, ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação, ela é coordenadora acadêmica e docente da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação FAPESP, da FESP, São Paulo, é docente de pós-graduação do Núcleo de Ciência da Informação, na mesma instituição. Também ela é membro do Conselho de Administração da SP Leituras, ela é coordenadora regional São Paulo ABCIM, e ela é consultora associada em projetos ligados à gestão, à qualidade de informação e conhecimento, e também tem contribuído muito com essa temática de Makerspace. Antes da gente passar para a Valéria, eu gostaria que o Davi, líder do projeto também, do LAGENT, desse algumas palavras e algumas considerações. Ok. Obrigado, Everton. Parabenizá-lo também por ter completado aqui esse 1 ano de projeto, A gente espera agora poder publicar aí os resultados dessa pesquisa, que eu acho que é importante a gente colocar isso daí em algum evento ou em alguma revista, Nós já temos aí um artigo praticamente concluído para submeter para um periódico, e, ao mesmo tempo, falar que esse projeto sobre makerspaces em bibliotecas universitárias é um projeto que ele tem essa natureza de iniciação científica e a gente pretende ampliá-lo ele por mais 1 ano. Então, a nossa próxima bolsista, eu já adianto aqui, a Jéssica, ela estará conosco aí no próximo ano desse projeto, onde a gente pretende estender essa entrevista com especialistas e também com representantes dos makerspaces. Então, mais uma vez, dar aqui as boas-vindas à professora Valéria Valls, muito querida aqui da comunidade de biblioteconomia, e esperamos que tenha sucesso a sua apresentação. Muito obrigado, professora. Bom, queria agradecer, mais uma vez, queria agradecer o convite, do Everton, do professor Davi. É sempre um prazer, a gente estar entre colegas, dividindo, um pouco do que a gente já viu, do que a gente leu, do que a gente aprendeu e do que a gente vivenciou, Então, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Falando em compartilhar, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu já deixei, eu vou encaminhar atualizada, mas eu já deixei com o Everton e ele vai poder passar para vocês uma vez que... deixa eu testar aqui, ver se o modelo está certinho. Opa, deixa eu passar a correta, que é mais fácil. Deixa eu ver. Isso. Vou fazer aqui a apresentação. Isso. Isso, agora sim. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, porque ela tem vários links que, eventualmente, para quem tem interesse pelo tema, vocês podem pesquisar. Então, é muito mais assim um navegador, que eu deixo com vocês sobre o tema, com várias referências, vários links, para quem quer se aprofundar um pouquinho sobre esse tema que o Everton já anunciou, que é olhar esses makerspaces, esses espaços de mão na massa, esses espaços de fazer nas bibliotecas, sobre esses 3
olhares, né? O olhar da inovação, o olhar da tecnologia e o olhar da aprendizagem criativa. A ideia, né, nessa tarde, é que hoje é tarde, mas vocês vão assistir esse vídeo, né? Então, em vários momentos do dia, mas a ideia desse encontro é trazer informações assim muito panorâmicas, né? Porque o tema é bastante complexo, mas vou contextualizar um pouquinho, né, o panorama do movimento e mais recentemente, né, nomeado de cultura, movimento ou cultura maker, para a gente entender da onde veio. Aí a gente passa a entender um pouquinho mais esse momento, né, das bibliotecas no pré-pandemia, que já vinham, né, passando aí por uma série de ressignificações, o que é natural. As bibliotecas, né, estão inseridas na sociedade, a sociedade evoluindo e mudando, as bibliotecas, né, claro, acompanham esse processo. E também a gente tem que olhar, né, as bibliotecas sob o ponto de vista da pandemia, que a gente ainda está vivenciando, mas que também a gente imagina, né, recentemente, inclusive, até dou essa dica para vocês, depois eu passo para o professor Davi, a gente recebeu aqui no nosso seminário internacional de bibliotecas públicas e comunitárias, que é organizado pelo CISEB aqui em São Paulo, mas que, né, teve repercussão nacional. Recebemos a visita remota de uma bibliotecária alemã, e a Cornélia, e ela falando, né, a Alemanha está num outro momento da pandemia, né, eles já começaram a reabrir, enfim, estão num outro ciclo da pandemia, diferente do Brasil, e ela citou, até passo depois esse link até para a pesquisa de vocês, ela cita que os makerspace com certeza vão ter mais protagonismo nesse momento pós-pandemia. Então é interessante entender que é um assunto muito atual, especialmente, obviamente, né, nesse momento que a sociedade virou aí de cabeça para baixo. Então vou tentar trazer alguns elementos para ajudar a nossa reflexão nesse sentido, e vou deixar com vocês, né, várias experiências que depois vocês podem clicar aí no material, acessar os links, e até as pessoas, né, que eu trago, como algumas pessoas que eu conheço que atuam nesse contexto de makerspace. Então esse é o nosso roteiro do nosso bate-papo. Contextualizando então, né, o movimento, a cultura maker, eu trago uma referência, né, quem tem aí 20 anos, mais ou menos a idade dos estudantes de Cariri, ou até quem é um pouco mais velho, deve ter essa referência, né, de televisão, que era, né, o Mr. Maker. Ele passou por muito tempo, né, no Discovery Kids, que é um canal específico para crianças, mas ele também está disponível aí na internet, vocês podem esbarrar com o Mr. Maker, que, como o nome diz, né, ele era alguém focado nesse conceito do fazer. Então, o Mr. Maker, na proposta do programa, ele convidava as crianças para brincar e para fazer os próprios brinquedos. Então, ele tinha uma ideia criativa que tem tudo a ver com inovação, né? Aquela ideia de que, pô, cai a ficha, eu tenho um insight, que é um jeito chique de dizer, né? Mas eu tenho, assim, uma ideia. Então ele tinha uma ideia de brinquedo, e durante, né, a exibição do episódio, ele ia usando sucatas, enfim, ia transformando aquela ideia num produto, e esse processo de fazer é que era o divertido. Claro que ter o produto, ter o brinquedo pronto é divertido, mas o processo de fazer, de experimentar, né, a mão dele aqui na imagem está cheia de tinta, isso representa bastante, né, esse universo do maker, né, que é o barato de fazer, né? A graça está em fazer, não só em ter um produto, mas participar desse processo, da ideia à execução. Então eu trago essa memória para a gente contextualizar um pouquinho o movimento maker. Mas se a gente pensar em termos de história, né, não é minha pretensão aqui, né, dar uma aula sobre o movimento maker, mas trazer alguns conceitos para vocês. A origem, né, desse movimento, dessa cultura, está na cultura de criação, né, e da inventividade, e segundo os teóricos do tema, nasceu, né, os fundamentos do movimento maker, nasceu nos Estados Unidos, no final da década de 60, né, quando a cultura do faça você mesmo. Todo mundo já deve ter visto um filme de sessão da tarde, onde mostra, né, a realidade americana, que é um país muito grande, e que tem regiões que são isoladas, né, são regiões que
tem comércio, mas não tem, né, comércio, por exemplo, disponível de uma grande cidade. Então, a ideia desse movimento, né, surgiu com a necessidade, a pessoa tem necessidade de um móvel, tem necessidade de algum artefato para sua casa, ou até, né, se trabalha na zona rural, alguma necessidade de algum, né, de algum instrumento, você compra o kit, ou você faz o kit, você monta a sua mesa. Até tem alguns programas de reforma hoje na televisão que tem bem esse conceito da transformação, né, de você não comprar alguma coisa pronta e sim você mesmo manusear e fazer. Então, a origem do movimento é americana e está ligada a essa questão. Todo mundo também, né, aí no Cariri, em outras regiões que estão me ouvindo, todo mundo já deve ter entrado numa loja, né, de material de construção. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem algumas lojas, parecem shopping center, né, que são as mega lojas de material de construção, e tem seções específicas do faça você mesmo, né? Então você vai montar um closet na sua casa, você vai montar a sua própria lavanderia, o seu próprio guarda-roupa. Então já vendem os kits para que você possa, né, fabricar. Então, a origem do movimento maker está nesse contexto. E a ideia, que eu acho que é o mais legal a gente conversar, né, essa cultura, essa essência, como um fenômeno social, ela reverberou, eu gosto muito dessa palavra, reverberou. O que quer dizer reverberou? Jogou a pedrinha na água, a água, né, aquele movimento da água se expandindo. Então, se a gente pensar que a cultura maker, o movimento, é um fenômeno social, ele reverberou em várias áreas. Então, lá, né, nos nossos hobbies, quando eu resolvo fazer um artesanato, né, na educação, e tem muita relação com a biblioteconomia, quando a gente pensa que hoje, né, a educação está trabalhando muito com esse foco das metodologias ativas, do estudante como centro do processo de aprendizagem. Muitas bibliotecas escolares estão com esse desafio, por isso que o movimento maker acaba, né, nos dando pistas muito legais, né, de como a gente pode empoderar esse estudante, usar o conhecimento desse estudante, né, em prol do seu próprio processo de aprendizagem. Também tem relação com a economia, se a gente pensar, né, no empreendedorismo e nas várias pessoas até, né, que se tornam empreendedores aí por necessidade, nesse momento inclusive de crise que a gente está vivendo, e também na mobilização política, por que não, né? Quando a gente discute questões como consumo consciente, minimalismo, né? Tem muita gente que a pandemia fez repensar a sua forma de viver. Será que a gente precisa tudo que a gente, né, de fato tem em casa? A gente viu que a gente vive com menos, né, no sentido de bens de consumo. Então, tudo isso, né, a gente pode perceber o quanto esse fenômeno social está presente em várias áreas, e aí afeta, claro, cultura, educação, biblioteca nos afeta. Então, eu queria deixar essa referência para vocês e deixar esses links para que vocês possam depois assistir com mais calma. Muito material legal tem disponível na internet, mas eu deixei aqui 2 links. Um é para entender um pouco o que alguns autores chamam de revolução maker, né, de tirar as ideias do papel e fazer você mesmo, e algumas iniciativas, né, isso ainda antes da pandemia, mas algumas iniciativas de mostras ou de feiras ou de ações focadas no que os autores nomeiam como educação maker, que aí, gente, tem muita relação com aquilo que a gente já conhece, que são as feiras de ciência, ou aquelas ações, né, que todo o ambiente escolar já deve ter realizado, de conectar o aprendizado com produtos, né? Eu vou fazer um robozinho, mas eu vou fazer um brinquedo, eu vou fazer uma rocha, eu vou fazer, né, algo na geografia, na história. Então, essa cultura da feira de ciências se aproxima bastante, né? Se a gente assiste o vídeo, a gente fala, isso aí é boa e velha feira de ciências. É interessante que, às vezes, um conceito que é considerado como uma coisa nova, né, tem um nome em inglês, super chique, a gente vai ver a essência está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Por isso que eu sempre digo, né, para os estudantes de biblioteconomia que estão comigo no nosso curso aqui da FESP, que a gente sempre tem que ter esse olhar crítico, né? Às vezes tirar esse rótulo e olhar a essência, e até não torcer o nariz, porque algumas pessoas, quando falam maker spaces,
torcem o nariz, falam, esse negócio de americano, né? Ficar babando ovo para americano. Vamos esquecer o rótulo e vamos entender a essência, né? É você colocar o estudante no centro da educação, é você colocar a comunidade no centro da biblioteca, é disso que a gente está falando e é por isso que o movimento tem tanta importância, né, para a gente da biblioteconomia. Então, né, só reforçando isso, quando a gente fala da educação maker, é esse protagonismo que cada vez mais, né, felizmente, a gente tem, né, observado em muitos colégios, muitas secretarias de educação, alguns estados, infelizmente não todos, tem isso como uma política realmente, né, dos estados. Eu cito, né, a cidade de Sobral, por exemplo, né, que é uma referência para o Brasil e especialmente para vocês, do Nordeste, que é uma cidade onde isso acontece na prática, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Sobral, e fiquei encantada com o tipo de ações, né, que o município faz, e muitas delas, né, relacionadas à educação maker e às metodologias ativas, né, como gamificação, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida. Então, já vou dar um toque aqui para os estudantes ou para os profissionais, né, que me ouvirem, que estão relacionados à educação, ou seja, que trabalhem, né, em bibliotecas escolares ou de alguma forma estejam integrados à educação, que olhem com carinho a essência do movimento maker, porque ele tem muita relação com aquilo que as escolas estão, né, começando a enxergar. Não digo começando como se elas estivessem fazendo agora, né, gente? A gente sabe que tem muitas escolas que estão à frente, mas é um movimento de renovação da educação e passa, obviamente, pela renovação da biblioteca. Por isso que nós, bibliotecários e bibliotecárias, temos que ficar atentos a essa questão. Uma outra referência, né, que todo mundo tem de internet, imagino que vocês já devam conhecer esse canal, né, de divulgação científica, o Iberê, do Manual do Mundo, bastante, né, também famoso aí nas redes sociais. É um exemplo, né, contrapondo uma realidade de aprendizagem mais passiva de uma realidade maker, né? Então, eu vou fazer um curso de fotografia, eu compro ou levo uma máquina de fotografia e aprendo, né, como fotografar, como enquadrar a luz, aquela coisa toda. O conceito do maker é você fazer a própria câmera, né? Então, ao fazer a câmera, por exemplo, né, tem um vídeo lá do Manual do Mundo que ele ensina a fazer uma câmera com uma lata de leite, enfim, uma lata, uma sucata. Então, quando você, né, ensina alguém a fazer uma câmera, imagina um professor, uma professora, um bibliotecário, uma bibliotecária fazendo uma ação como essa com jovens, né? Você pode aprender física, você vai recorrer a uma série de questões, você vai estudar, você vai ver, né, refração, enfim, não sou muito boa nessa área, gente, mas você pode, né, unir uma série de saberes para produzir uma câmera e tirar uma foto e depois fazer a revelação, né, em papel. Imaginem esse processo, né, esse arco de aprendizagem que pode se dar fazendo uma coisa relativamente simples, né, como uma câmera na lata. Então, esse é o conceito do maker, é você entender o processo, como fazer, vivenciar isso, pôr a mão na massa. Quando a gente fala em movimento maker, às vezes a gente tem uma ideia de que maker é só tecnologia, né? Até o título do nosso encontro hoje fala em tecnologia. É claro que maker com tecnologia, e aí vou reforçar essa, né, tem uma experiência de uma biblioteca na Alemanha, a biblioteca de Colônia, que vocês encontram, né, não vou, né, o nome é impronunciável para alguém que não fala alemão, mas se vocês colocarem no Google Biblioteca da Alemanha, Colônia, vocês encontram a referência dessa biblioteca, que é muito famosa, é uma biblioteca maker, e ela tem à disposição, né, da sua comunidade, impressoras 3D, né, e vários equipamentos de alta tecnologia. É bom? Ótimo. Claro, eu tenho uma ideia, eu poder concretizar essa ideia com uma impressora 3D é tudo de bom, né, gente? Mas a gente tem que pensar que é a maker fora da tecnologia, né? Então é bom entender a importância da tecnologia para o movimento maker, para concretizar, mas a gente pensa também, né? Vamos pensar nesse universo de inovação, de empresas, né, que estão trabalhando aí, as startups, que estão trabalhando com ideias
com ideias inovadoras, com novos serviços. Então, o Maker trabalha muito com o quê? Com colaboração, com aprendizagem coletiva, com eu ouvir o outro, entender que o outro tem uma experiência que eu não tenho, e se a gente conversar, a gente soma as nossas experiências, né? Então, tecnologia é importante, mas interação humana também é muito importante. Vou deixar aqui uma referência para vocês, né? Vale a pena clicar nesse link. O João Guilherme Camargo é um bibliotecário formado aqui no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, e ele tem uma empresa, né, que é uma escola de inventor. Então, o João, né, tem uma proposta de ser uma escola, né, baseada em métodos ativos de aprendizagem com foco em cultura maker. Então, os jovens, né, quando se matriculam, é uma escola de cursos livres, né, não é um curso formal de ensino fundamental, é uma escola de cursos livres. Então, as crianças e jovens, né, podem se matricular para fazer cursos de robótica, cursos, né, de programação, tecnologia e outras atividades, e ele tem um slogan, né, que é cursos que preparam para os desafios do amanhã. E eu diria que nem é amanhã, né, já é hoje, principalmente, né, com as escolas que estão, de fato, colocando o estudante aí como responsável, como corresponsável. Ele não é mais alguém, né? A gente vê isso, a gente está em sala de aula, se tiver professor, né, com certeza tem professores que vão ouvir esse bate-papo. A gente sabe como o professor e a professora hoje tem que trabalhar com esse conhecimento que está nos jovens, né, que está na criança, porque o professor hoje ele se tornou um mediador, né? A gente não, vocês, né, estudantes, não dependem mais dos professores para ter acesso a conteúdo. Conteúdo a gente tem nas bibliotecas, na internet. A gente precisa de interação, de troca. E preparar os jovens para essa mentalidade é um grande desafio, e o nosso colega João Guilherme faz isso na Escola de Inventor aqui de Ribeirão Preto. Bom, nesse contexto de maker, vamos entender os espaços, né, os locais físicos ou até virtuais, mas vamos pensar nos físicos inicialmente, que são então os maker spaces? São os locais onde isso acontece. Local, né, em que pessoas com interesses comuns, especialmente, né, em computação e tecnologia, mas não só, mas especialmente, podem se reunir para trabalhar em projetos, compartilhando ideias, equipamentos, conhecimentos. Então, isso tem muito a ver com colaboração, né, com aprender junto, com errar e acertar. Então, quando a gente pensa nesses espaços, nos maker spaces, a gente pensa que eles são orientados às necessidades criativas dos usuários. Eu preciso perguntar para as pessoas: o que vocês querem aprender? O que vocês querem fazer? O interesse é de quem frequenta o espaço, não é de quem gerencia o espaço. O maker space oferece acesso a espaço físico mesmo, né? Cadeira, mesa, bancada, ferramenta, equipamentos, materiais, conteúdos, favorecem o encontro de pessoas, a colaboração, a inovação, fomentam essa aprendizagem ativa, né? Ou seja, o sujeito como agente dessa aprendizagem, incentiva o compartilhamento de ideias, né? Eu posso ter uma ideia que, somada à sua ideia, opa, faz sentido, deu certo. Né? Os makerspaces não possuem configuração especial e mobiliária pré-definidas, então vamos pensar em sala de aula, não é aquela sala de aula com cadeiras e carteiras todas quadradinhas, não, a gente está pensando que as pessoas puxam cadeira, vão para o chão, né? Até para espaços externos, para fazerem essa conexão gente-gente, né? Isso, claro, pensando num contexto antes da pandemia, mas trazendo para um momento como hoje, abrindo, como a gente está fazendo aqui, né? Um Meet, fazendo uma ligação pelo WhatsApp e assim por diante. E apresenta-se, né, como um ambiente democrático, já que você coloca, né, você oportuniza a conexão entre pessoas e esse holofote aí na comunidade. Eu vou deixar uma referência muito legal aqui para vocês de um trabalho desenvolvido por um pesquisador formado lá no nosso curso, Jefferson André de Jesus Corredor. Ele fez um trabalho, fez na verdade um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso
curso sobre gestão de makerspaces de bibliotecas, trazendo como cenário, né, a nova biblioteconomia, que é um conceito também muito importante, que a gente vem estudando aí nos últimos anos. Ele fez um extrato desse TCC e levou, né, eu tive o prazer de representá-lo no último congresso, foi aí até que eu conheci o professor Davi. Então fica esse link, que depois vocês, recebendo o material, vocês podem clicar, mas basta jogar aí o título no Google e Jefferson Corredor, vocês encontram o trabalho do Jefferson, que tem uma pesquisa bibliográfica, que tem experiências nacionais e internacionais, que podem ajudar vocês a ter um entendimento maior sobre o tema. Bom, nesse contexto, né, a gente vinha observando, mesmo antes da pandemia, um processo de ressignificação das bibliotecas. Volto a dizer, a biblioteca está na sociedade, a sociedade evolui e muda, as bibliotecas acompanham esse processo. Então a gente vem discutindo, vem vendo, vem presenciando cada vez mais, né, a biblioteca centrada na comunidade. Essa é a base da nova biblioteconomia, né, que alguns autores não gostam da palavra nova, porque parece que isso é agora, né? A gente sabe que a biblioteconomia nasceu com esse olhar. Então, eu estou usando um termo que se usa, mas é bom a gente sempre ter o senso crítico, né? Porque alguns autores não gostam desse termo nova biblioteconomia. Então, vamos esquecer os rótulos. É pensar e reforçar que a biblioteca deve ser centrada na comunidade, ela é um espaço de aprendizagem, é um espaço onde as pessoas criam e colaboram, é um espaço para inclusão social e digital, e como a pandemia nos ensinou isso, né? As bibliotecas fechadas tem sido, né, porque algumas cidades ainda estão numa situação mais difícil, tem sido um grande desafio, especialmente num país como o nosso, onde há tanta exclusão social e exclusão digital. É muito fácil a gente falar, né, vamos para o Google, vamos acessar o celular, mas não são todas as pessoas que têm sequer, né, acesso à internet. A gente pensar que uma região como a região norte do país, né, você tem cidades que não têm infraestrutura tecnológica, né, não tem luz, que dirá internet. Então a gente tem que pensar que nós temos um grande desafio enquanto país, que é a questão da inclusão social e também digital. Pensando que as bibliotecas, né, cada vez mais são espaços físicos, acolhedores, acessíveis. Já se discute, felizmente, há muito tempo na biblioteconomia, a questão, né, da biblioteca acessível para pessoas com todas as suas condições. A gente está vivendo, né, nesse momento, agora setembro de 2021, as Paralimpíadas, né, de Tóquio, e a gente está vendo aí, né, atletas e pessoas que estão, né, representando muito bem o país em diversas modalidades esportivas, e como a biblioteca, né, como espaço de aprendizagem, tem que estar preparado para receber pessoas nas suas diversas condições. A biblioteca como espaço, né, para ações culturais diversificadas, respeitando as culturas, né? Tem uma professora que trabalha comigo na FESP que ela fala sempre cultura no plural, né? Porque a gente tem que entender que são culturas, não existe uma cultura, a cultura dominante, né? A gente precisa pensar que todas as expressões culturais da sociedade têm a sua importância, e a gente precisa, como bibliotecário e bibliotecária, trabalhar isso e dar voz às nossas comunidades. Se eu estou numa biblioteca escolar, né, que as crianças gostam de rap, vamos fazer, né, uma ação nesse sentido. Aqui em São Paulo a gente tem muitos os slams, né, que são aqueles como é que eu vou falar? O slam são aqueles torneios, né, de rimas cantadas. Então a gente tem muitas bibliotecas que se abrem, por exemplo, né, para campeonatos. Eu não sei se o termo correto é campeonatos, mas enfim, para ações do slam. E aí, neste contexto das bibliotecas focadas, né, na leitura, na cultura e no conhecimento, esse olhar expandido da biblioteca. Biblioteca não é só leitura, né? Biblioteca é cultura, biblioteca é conhecimento. Nesse contexto está situado aí esse olhar para o espaço maker, né? A gente não precisa nem usar o termo em inglês, é o espaço onde a gente aprende fazendo, onde a gente troca experiências. Então é nesse contexto que a gente analisa os espaços maker nas bibliotecas. Quando eu falei, né, lá do trabalho do Jefferson, eu falei da nova biblioteconomia. Vocês devem certamente conhecer, mas para quem não conhece, eu tenho sempre esse reforço, né, porque é um autor contemporâneo. Ele tem essa obra publicada em português pela FEBAB.
E o David Lenks, que inclusive esteve no Brasil remotamente em março desse ano, se vocês tiverem curiosidade, vocês localizam no YouTube. Ele participou eu até acho que trouxe aqui, participou do Dia do Bibliotecário pela FEBAB, e o David Lenks, ele reforça muito, né, de que a biblioteca existe para e por, né, pela sociedade, pela comunidade, e ele tem uma frase que eu adaptei aqui, que ele diz assim, ó: bibliotecas ruins somente criam acervos. Boas bibliotecas criam serviços, e manter um acervo é apenas um desses serviços, e grandes bibliotecas constroem comunidades. Por isso é que o trabalho do Jefferson, né, teve como pano de fundo David Lenks. Então, nesse contexto, né, de nova biblioteconomia, das bibliotecas se ressignificando, das bibliotecas tendo aí um protagonismo cada vez maior, é por isso que a gente luta, as bibliotecas as bibliotecas e quem atua nas bibliotecas naturalmente, devem estar abertos, né, para que a comunidade crie demandas, né? A gente tem uma questão muito importante aqui, que daria outro bate-papo, que é a questão da censura, né? É admissível censura nas bibliotecas, né? O bibliotecário sabe o que é melhor para o seu usuário, né? Se o seu usuário, que eu já estou falando com um certo cinismo, porque eu digo sempre, a biblioteca não é do bibliotecário, a biblioteca é da comunidade. Então, a biblioteca não tem né, o bibliotecário não tem o seu usuário, é o usuário da biblioteca. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, alguns bibliotecários, falando em criança, né? Você não deve ler isso, você não deve. Não estou falando, claro, de livros inapropriados para a idade da criança, que a gente sabe que isso é uma outra questão. Eu estou falando do preconceito, né? Rap, slam, isso não é cultura. Opa, peraí, né? Quem somos nós para definir o que é cultura? Então, é um ressignificar, não é um trabalho fácil você ser um bibliotecário, né, aberto para que as comunidades criem demandas. E nesse sentido, né, o bibliotecário tem que trabalhar isso nele mesmo, né, para que ele possa, de fato, fomentar ativamente o desenvolvimento da comunidade, essa sociedade na qual a biblioteca está inserida, e ter escuta, né, saber escutar, saber entender as demandas da sociedade. Claro, né, que a pandemia, nós estamos, né, num país muito grande, cada estado tem uma realidade um pouco diferente. A gente avançou, felizmente, né, na vacinação, mas a pandemia trouxe uma realidade para as bibliotecas, que foi a restrição do espaço físico, né? Muitas bibliotecas ficaram fechadas por um grande espaço de tempo, algumas ainda permanecem fechadas, outras estão voltando, né? De qualquer forma, o que a pandemia trouxe para as bibliotecas é uma realidade de espaço físico fechado e de acervo fechado, né? Então, isso exigiu dos bibliotecários e bibliotecárias muita inovação, e vocês podem pesquisar, temos dezenas de lives e excelentes experiências que foram divulgadas pelos bibliotecários e bibliotecárias brasileiras. Eu trouxe aqui, né, a referência que eu fiz ao David Lenks aqui no Brasil. Ele fez uma palestra pela FEBAB, vocês encontram aqui os links, e tem um texto, né, que é o texto que ele proferiu na live, está publicado na Revista Brasileira de Biblioteconomia agora de 2021, que é um texto, gente, que é da professor Davi, lição de casa, né, para os seus estudantes, que eu tenho certeza que você já fez. Eu digo que esse texto é leitura obrigatória, né, obrigatória, né, obrigatória não é uma palavra muito adequada, mas é uma leitura recomendada para todos os bibliotecários e bibliotecárias, especialmente para quem está em formação, né, para entender a importância que nós temos e teremos, né, para essa sociedade diante de tudo aquilo que foi vivenciado. Então, super recomendo que vocês assistam essa live ou leiam o texto do Lenks. E aí, né, para chegar aqui no coração do nosso bate-papo, vamos olhar, né, para esses espaços de mão na massa, para esses espaços de aprendizagem coletiva em bibliotecas. Então, quando a gente olha, né, para makerspaces em bibliotecas, a gente pensa, né, em alguns fatores. Vou trazer alguns para vocês, né? As bibliotecas, para que elas possam expandir os seus serviços por meio de oferta, então, de tecnologia, espaços e atividades. Então, a gente está falando em expansão de serviços,
promover o envolvimento da comunidade, né? Porque se a biblioteca existe para atender as demandas da sociedade, quem vai pautar esses novos serviços são os interesses dessas comunidades. Incentivar a aprendizagem participativa, todo mundo aprende, né? Se eu tenho uma pessoa mais idosa, se eu tenho uma pessoa mais jovem, se eu tenho uma pessoa com uma outra vivência, eu tenho visto, né, algumas experiências muito interessantes aqui na cidade de São Paulo, com pessoas em situação de refúgio, por exemplo, que estão, né, fazendo ações, por exemplo, ensinando um novo idioma, ensinando a cultura ou as culturas, né, do seu país para outras pessoas. Então, todo mundo tem algo a ensinar, né? Essa é a essência da aprendizagem participativa. Aí vamos falar de tecnologia? Claro, eu posso, né, nas bibliotecas, nos makerspaces em bibliotecas, promover o acesso, né, à impressora, a equipamentos. Eu posso, né, pensar que a biblioteca transformar, né, esse entendimento aí de que aqui em São Paulo é muito comum, né? A gente tem mega livrarias e livraria tem relação com o consumo. O legal da biblioteca é a biblioteca é um local onde a gente pode ter acesso a conteúdos, onde a gente pode criar sem necessidade de pagar, né? Claro que as bibliotecas públicas têm recursos públicos, mas a gente pensa que é um local onde não há, eu não preciso pagar para participar, né? Então isso também, de alguma forma, democratiza o acesso aos makerspaces. Eu vou trazer aqui uma fala, né, que foi foi o slogan, né, de uma mesa que aconteceu no penúltimo Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, em 2017, e aí, nesse momento, né, a gente estava falando sobre bibliotecas, sobre makerspaces em bibliotecas. Então, a fala é: na contemporaneidade, a gente nem imaginava a pandemia, as pessoas são cada vez mais produtoras de conteúdo, especialmente pelo uso das mídias sociais, e nesse contexto as bibliotecas inovadoras atuam como makerspaces, ou seja, espaços do fazer, do criar, da mão na massa. As bibliotecas como espaço, olha as palavrinhas, de personalização, experimentação, colaboração e virtualização, com foco nas necessidades e interesses das suas comunidades. Então, houve uma mesa para discutir isso, né? A gente teve alguns colegas do Brasil que foram levar as suas experiências, né? Então, percebam que a gente está em 2021, mas é algo que vem sendo, né, discutido e conversado na nossa área já há alguns anos, né? Não muitos, mas alguns anos. Tem vários pesquisadores, né, que já trabalham com esse tema, cito aqui Marquina, que também, né, trabalham muito com esse conceito de que o usuário cria conteúdo, de que o conhecimento desse usuário conecta, né, com o conhecimento de outras pessoas, e o makerspace em biblioteca acaba sendo o quê? Um ambiente propício para esse trabalho em equipe, para essa experimentação. David Lenz tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a biblioteca é a escola sem currículo. Significa que na biblioteca eu posso aprender o que eu tenho interesse, na hora que eu tenho interesse. Então a biblioteca tem que estar aberta para dar apoio, dar suporte a essa aprendizagem, né? Temos também o professor João Santos Neto, que é um pesquisador da área. Eu vou deixar esses materiais aqui com vocês. E agora, né, já indo aí para os finalmente, eu queria trazer algumas experiências, né? Vou deixar esses links para que vocês possam, né, se tiverem curiosidade, cliquem depois, né, nesses vários sites de bibliotecas americanas, dinamarquesas, canadenses, australianas e brasileiras. Eu vou trazer alguns exemplos que eu conheço. Uma dessas bibliotecas é a Biblioteca Parque Vila Lobos, aqui na cidade de São Paulo. É uma cidade que fica dentro de um parque público e que faz uma série de ações, né? Antes da pandemia, fazia uma série de ações presenciais, e vou contar para vocês também um pouquinho, né, do que eles fizeram durante a pandemia e nesse momento de isolamento. Eles, né, antes da pandemia, eles tinham, por exemplo, né, uma agenda maker.
Então, essa imagem aqui, né, vocês estão vendo, são crianças que estão fazendo pipas, né, papagaios, dependendo da região do país tem um nome diferente, mas eles estão fazendo brinquedo, então tem lá um educador que está contando a história do brinquedo, tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, tampando a mão na massa, e depois que termina a brincadeira, eles vão, né, depois que termina a ação, eles vão para o parque empinar a pipa. Então, a Biblioteca Vila Lobos tem uma programação maker, é uma biblioteca que está muito ligada a isso já há algum tempo. E aí veio a pandemia, Valéria, acabou? Não, por exemplo, né, uma experiência que eles fizeram agora em abril, bem recente, bem recente, fizeram uma ação pela uma oficina online com o Rodrigo Ribeiro Barreto, que é um produtor, né, de videoclipe. Então, nessa oficina, as pessoas interagiram e aprenderam, né, a gerar conteúdo nesse formato, né, de videoclipe, de conteúdos digitais. Então, dá para fazer maker também sem a presença física. Aqui em São Paulo, a gente tem uma biblioteca também muito famosa, que é a Biblioteca Infanto Juvenil Monteiro Lobato, que na pandemia fez uma série de ações lúdicas, em que eles convidavam as crianças, né, para determinadas ações, e aí falavam, quando anunciavam a live, falavam, tem a canetinha, tem a lápis de cor, tem a régua, tem a papelão, tem a sucata, porque aí a criança, e o pai e a mãe dessa criança, se preparavam, né, para durante a oficina, também, né, nas suas casas, realizar as atividades e interagir. Todo mundo deve conhecer alguma realidade assim, né, que foram fomentadas com a questão da tecnologia. Citando também uma outra biblioteca aqui de São Paulo, a Biblioteca de São Paulo, né, que é a Biblioteca do Parque da Juventude, também tem uma programação, tinha, né, até 2020, uma programação de férias, cultura maker, então tinha uma série de ações, né, principalmente relacionadas ao público infantil, mas também ao público jovens, enfim, uma programação bem diversificada. Uma realidade internacional, tem uma biblioteca americana chamada Ferguson, que eles têm, né, também uma programação maker. Se vocês abrirem os sites deles, né, eles têm várias ações, eles têm uma área só para divulgar as ações maker, e eles fazem uma coisa que eu acho muito inusitada, eles emprestam equipamentos, emprestam ferramentas. Então imagine eles fazerem uma ação de artesanato e você não tem, de repente, uma tesoura apropriada, você não tem, né, uma agulha apropriada, você pode emprestar na biblioteca. E como a gente empresta livros, né, e conteúdos e determinados, né, materiais mais tradicionais da biblioteca, você pode também emprestar equipamentos, né? É uma biblioteca que tem uma ação muito legal maker. Aqui em São Paulo, a gente também tem a rede Alumni, né, de ensino do idioma inglês. A gente tem bibliotecárias lá. Essa moça que aparece mais aqui acima, de camisa azul, é a Ângela, bibliotecária formada, inclusive aqui pelo nosso curso, e a Ângela é uma bibliotecária maker. Ela hoje, se vocês derem uma olhadinha no perfil dela nas redes sociais, depois até posso passar o nome completo dela, a Ângela, ela trabalha como bibliotecária maker, e hoje ela gerencia os espaços maker do Alumni aqui em São Paulo, né? Colocando o jovem, o adulto, enfim, quem está em aprendizagem do idioma inglês, em contato com a experimentação, né? Tem um jeito divertido de aprender, e eles, por exemplo, né, tem aqui a imagem de uma feira que eles fizeram, um festival de invenção. Outra referência que a gente tem no Brasil em relação às bibliotecas, né, como Maker Spaces, é o Senac. Todo mundo deve conhecer o Senac, né? O Senac é uma rede de educação em vários níveis, e de uns anos para cá, né, eles fizeram um reposicionamento, inclusive de marca, mudaram o logotipo e tudo mais, e eles têm hoje uma relação aí, né, valores relacionados à educação no futuro, e nesse contexto, né, as bibliotecas são colocadas como vitrine das unidades, e eles falam, né, declaradamente, né, que as bibliotecas passam então a articular aprendizagem das unidades, né, como espaço de coworking, potencializando a aprendizagem dos estudantes. Então, o Senac, né, tem uma experiência já bastante tradicional das modatecas, que tem tudo a ver
né, com o Maker Spaces. Eu tive a oportunidade já de conhecer esse espaço, é maravilhoso, né, onde os estudantes de moda vão para a biblioteca para experimentar, para costurar, para conhecer tecidos, aviamentos. É uma conexão muito interessante entre a aprendizagem e a biblioteca. Estou citando alguns exemplos. E aí, né, lembra aquela biblioteca alemã que o nome é impronunciável? Esse aqui, né? E está, bom, acredita em mim, é uma biblioteca alemã da cidade de Colônia, que também é muito famosa nessa área de makerspace. E, claro, né, uma biblioteca que tem infraestrutura, tem equipamentos, então eles têm estúdios, eles têm instrumentos musicais, eles têm espaços físicos para que as pessoas possam experimentar. Então, a biblioteca está ajudando a comunidade a criar conteúdo, a trocar. Então, eu quero fazer uma edição de vídeo, eu quero gravar um vídeo, né, para o TikTok, eu quero fazer, né, um vídeo instrucional, eu sou bibliotecária, quero fazer um treinamento, eu quero gravar uma música porque eu componho e quero subir esse vídeo para a internet. Então, a biblioteca está colocando à disposição da comunidade pessoas, equipamentos, né, serviços. E aí também, para a gente desmistificar essa ideia de achar que maker é só tecnologia, eles têm, por exemplo, oficinas de pequenos reparos. Então, eu tenho que costurar, né, consertar um brinquedo, eu tenho que costurar uma roupa, fazer uma barra que eu não sei, né? Eu posso me reunir, né, numa determinada programação que eles divulgam e participo, então, de uma oficina de pequenos reparos. Então, perceba um bibliotecário escolar, por exemplo, poder fazer uma oficina de recuperação de brinquedos, para poder fazer uma doação, né? Incentivar as crianças, por exemplo, a arrumar um brinquedo que não usa mais para depois fazer uma doação, né? Arrumar uma roupa, pregar um botão. Gente, dá para, né, a gente ir aonde a gente quiser e aonde fizer sentido, claro, para a nossa comunidade. Então, eles têm, né, tinham antes da pandemia e depois agora nessa apresentação da bibliotecária no seminário Biblioteca Viva, ela reforçou. Eles já tinham muitas ações digitais, claro que o país tem uma outra condição, né, em relação à inclusão digital, mas eles fazem e-books, eles produzem, né, conteúdos que depois ficam disponíveis para a própria comunidade. Então, imagina um bibliotecário escolar gerando e-books com histórias que as crianças criaram, né? Aí você pode desenhar, você pode fazer ilustrações e você pode subir, né, na internet, claro, guardadas todas as questões de direito autoral, todos os cuidados, né, com a LGPD e até, né, a exposição das crianças, que a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com as questões legais, mas você pode, por exemplo, gerar um produto e aí vai ser muito legal para as crianças, né, terem os seus desenhos, seus contos, as suas histórias publicadas. Então, nesse contexto, gente, já indo para um fechamento, os makerspaces e bibliotecas, a gente tem que pensar que tem relação com a pesquisa, tá? Então, a biblioteca não é que ela virou um espaço para que as coisas aconteçam. Ela é um agente disso, né? Então, o acervo, os conteúdos, as pessoas da biblioteca fazem parte desse processo. Isso é muito comum, né? Eu já assisti palestras da Ângela, aquela bibliotecária do Alumni, e ela fala o quanto é importante conectar o acervo com as ações realizadas, né? Então, a gente não pode esquecer de conectar esses serviços maker com, né, o acervo da biblioteca. Tem a ver com a mão na massa, que pode ser artesanal, como a gente viu, mas também, claro, se tiver tecnologia, se tiver equipamentos, muito melhor. Mas a essência, né, também dos makerspaces é o trabalho colaborativo, é a troca de experiências, é o conceito de que todo mundo tem a ensinar e todo mundo tem a aprender. Tem relação com a inovação, tem relação com a criatividade. Como você está com a mão na massa, você quer que a sua pipa funcione, que ela fique certinha, que ela voe, claro que você quer, mas você também aprende errando, né? Quem já fez pipa sabe, não é a primeira vez que dá certo, né? Você faz errado, você põe muita cola, você faz, né, o projeto da pipa errada. Então, o processo de aprender também é o processo de errar. Isso quem trabalha com criança sabe, né? Pode desenvolver a resiliência, pode ajudar a baixar a ansiedade, né? Se você tiver, por exemplo, uma ação com crianças ou uma ação com jovens. E o conceito básico, né, tá no nome, quando a gente fala em makerspaces, a gente fala em aprender fazendo.
Hoje, né, a gente está num momento de, de muitos desafios para a nossa área, especialmente, né, nesse pandemia. Eu não gosto de dizer pós-pandemia, porque ela não acabou, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, e de tudo que aflorou aí, né, no nosso país em relação das desigualdades sociais, econômicas e de acesso também ao digital. Então, acho que as bibliotecas podem, né, olhar as experiências exitosas. No Brasil tem muita gente fazendo coisas legais nesse sentido, mesmo que não nomeiem, né, como Makerspace, são ações que têm esses 6 princípios, né? Então, você pode, mesmo que não nomeie como tal, fazer atividades que coloquem, né, a comunidade como centro da biblioteca. Essa é a essência do tema de hoje. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, muito pela oportunidade de falar com vocês. Deixo aqui os meus contatos, né, nas redes sociais, para que a gente possa trocar algumas figurinhas. E esse material, né, está aqui na gravação, mas também quem quiser ter acesso a ele, né, pode baixar. Depois o pessoal aí, organizador do bate-papo, disponibiliza esse material para vocês, tá? Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e espero, né, que tenha cumprido aí a finalidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema apaixonante que são as bibliotecas como Makerspaces. Muito obrigada. Uma ótima contribuição da Valéria, enfim, trazendo diversas questões, diversas fontes que são muito importantes, né? Tanto para quem está iniciando as pesquisas, como também já pesquisa há algum tempo, né? Tudo muito enriquecedor. E aí, Valéria, observando, enfim, teus posicionamentos e as informações, acabou me vindo algumas indagações que talvez eu queira que você dê apenas mais contribuições, um pouco mais focadas quanto a esses assuntos, né? A primeira questão que eu trago é em relação ao empreendedorismo. O Makerspace, enfim, ele traz, né, enfim, uma ferramenta, uma possibilidade muito grande para isso. E o empreendedorismo é uma pauta muito recorrente dentro da biblioteconomia que tem crescido cada vez mais. E aí a gente observa os Makerspace tendo, enfim, sendo uma ferramenta muito importante e exponencial para isso, para o empreendedorismo. E observa as bibliotecas e como essa junção pode, enfim, trazer colher muitos bons frutos, né, quando sai esses elementos. Eu gostaria que você, enfim, falasse um pouco mais sobre como os makerspaces em bibliotecas podem ajudar os jovens, né, principalmente trazendo para a questão do projeto dentro de bibliotecas universitárias, nessa questão do empreendedorismo, né, como você já mencionou, talvez o ato de fazer aquilo que você deseja pode aflorar cada vez mais isso. E a biblioteconomia, as bibliotecas contribuírem para isso, né, junto com esse elemento. Legal, Everton, excelente pergunta, né? A gente tem no Brasil, né, o Sebrae, né, que é aquele serviço de apoio às pequenas e médias empresas, que faz uma série de ações de capacitação e que pode ser uma parceria entre a biblioteca universitária e o Sebrae da sua região, por exemplo, né? Trazer, né, experiências, se conectar com o Sebrae. Mas eu vou trazer aqui um exemplo para tentar responder a tua pergunta, Everton, de uma iniciativa de empreendedorismo social, né, que eu acho que a gente precisa muito pensar nesse olhar social, né, especialmente nesse momento que a gente está vivenciando. Num dos Bibliotecas Viva, que é esse seminário internacional que é feito aqui no Brasil, veio uma agente, né, uma pessoa que trabalha numa biblioteca da Guatemala, uma biblioteca comunitária. E ela trouxe uma experiência, né, de empreendedorismo social, porque é uma região onde, assim, mais pobre, onde normalmente os homens saem da cidade para trabalhar e as mulheres ficam com as crianças, né? E nessa cidade elas produzem muito artesanato. E aí essa biblioteca comunitária percebeu que essas mulheres vendiam o produto barato, né? Acabavam não sabendo negociar com os turistas e era uma fonte de renda para elas. Então essa biblioteca fez um trabalho de empreendedorismo social para contextualizar essas mulheres em relação a produção do produto, mas também a venda. E aí, pensando na realidade de hoje, respondendo a tua pergunta, Everton, trabalhar com marketing digital, né? Quantos jovens fazem, às vezes, alguns produtos e não sabem como colocar isso numa plataforma de vendas, né? Como fazer uma publicidade no Instagram. Então, eu acho que as bibliotecas, elas podem, né, trabalhar muito essas ações de empreendedorismo, claro, ouvindo o que a comunidade quer, mas eu tô aqui na Biblioteca de São Paulo, por exemplo, foram feitas várias ações
para fazer bolinho, cupcakes, brigadeiros, porque às vezes as pessoas fazem e não ganham dinheiro, né? Não sei se vocês conhecem gente que vende e eu não tenho lucro, porque às vezes não sabe vender, não sabe botar preço. Então, aqui a Biblioteca de São Paulo, tem uma amiga que faz, toda vez que tem, agora antes da pandemia, né? Toda vez que tinha algum evento, eu passava para ela e falava, olha, assiste participa dessa ação. Então, eu acho que o empreendedorismo tem tudo a ver com o Makerspace, quando você coloca, né, a comunidade, as pessoas, aprendendo, né, a como fazer, a como precificar, a como vender e se empoderando nisso, principalmente se a gente pensar em pessoas com vulnerabilidade social. E volto a dizer, foca no Sebrae, porque a gente tem muito a aprender, né, com os consultores do Sebrae. Muito, muito bacana. Valéria, eu queria outra questão, né? Outro assunto que está em pauta e que tem crescido muito, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade ela está presente nos mais diversos elementos da nossa sociedade, né? Nos mais diversos debates e, enfim, posicionamentos. E aí, a biblioteconomia, né, dentro da Agenda 2030 da ONU, que traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já tem uma missão, né, dentro dessa agenda, que é uma delas, por exemplo, é promover o acesso à informação, né, que é muito importante e que dentro dessa agenda tem uma justificativa para isso. Mas aí, quando a gente observa os makerspaces, né, e a sua junção com as bibliotecas, eu acredito que outros elementos podem ser agregados a essa questão, né, para que a biblioteca contribua cada vez mais com essa pauta, com a sustentabilidade e tenha a oferecer às comunidades, enfim, à sociedade, mais sobre isso. E aí, com a sua experiência, claro, né, enfim, sobre pesquisas na área, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, de como as bibliotecas, junto aos makerspaces, podem contribuir com a Agenda 2030, né, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e possa contribuir aí com a sociedade, enfim, dentro das universidades, dentro das escolas, das comunidades, enfim. Legal, ótimo você ter tocado nesse ponto, Everton. Inclusive, né, o site da FEBAB, que é a nossa federação, tem, né, várias experiências, sempre relata bibliotecas que estão realizando ações relacionadas aos ODS. Então, como tem vários estudantes aqui nos ouvindo, já deixo essa dica para vocês sempre consultarem, né, o site da FEBAB. Vou trazer uma experiência, Everton, para tentar responder o teu questionamento, que é uma pesquisa que eu estou orientando da Jade Salles sobre veganismo, né? O papel das bibliotecas, né, diante do veganismo. E aí a gente descobriu, Everton, que a gente tem no mundo e no Brasil bibliotecas que trabalham com esse conceito, por exemplo, de hortas comunitárias, né? Ensinando as pessoas, né, a, por exemplo, né, no Brasil a gente sabe que a gente joga muito alimento fora, então imagina uma biblioteca poder dar aulas de culinária com aquilo que a gente joga fora, né, o talo da beterraba, a folha do brócolis. Então a gente pode ter iniciativas dentro das bibliotecas escolares, públicas, universitárias, por exemplo, né, dentro dos campos, quando as bibliotecas poderiam estar ajudando e apoiando os jovens a produzir, né, alimentos na própria universidade, ao invés da gente ter capim, nada contra o capim, mas a gente poderia também ter alimento, né, para poder fornecer, né, mais refeições quentes. Então a gente vê ações, eu conheço, né, ações relacionadas a hortas orgânicas e as ações, por exemplo, como cursos de culinária, incentivando, né, o consumo de produtos que a gente normalmente não usa. E aí passa também, finalizando, o próprio consumo consciente, né? Quando você ensina, por exemplo, um jovem a ressignificar a capa do caderno e não ter que comprar um caderno novo todo ano, porque tem jovem, Everton, que não tem dinheiro para comprar um caderno todo ano, né? E a gente já foi criança, a gente sabe como é importante o caderno com uma capa bonita. Então, existem bibliotecas que fazem trabalhos muito legais com customização de mochila, de material escolar, campanhas, para poder, né, ressignificar aquilo que às vezes uma pessoa não usa mais e pode ser útil para outra pessoa. Então, o céu é o limite, né? A gente pode ter várias ações com esse foco nos ODS. Muito bacana, Vitor. Muito bacana, Valéria. Outra questão que eu queria trazer, até a gente estava debatendo sobre isso antes de começar a gravação, e eu queria que você trouxesse para o público essa relação dos makerspaces, a biblioteca e a cultura.
Aqui na região do Cariri, enfim, a região do Cariri é mencionada em diversas pesquisas e estudos como caldeirão cultural. Isso devido à sua diversidade, né, de manifestantes, de agentes culturais, enfim. A cultura aqui é muito forte, né, seja pelas manifestações, pelas produções de saberes e fazeres. E aí, com isso, né, a biblioteca ela já tem essa ligação muito forte com a cultura. Historicamente, isso já está presente dentro das bibliotecas e da biblioteconomia. Mas aí, novamente, volta para essa questão. Junto aos makerspaces, isso pode se intensificar mais, né? Pode surgir outras possibilidades para que a biblioteca aproxime a comunidade, né, a cultura, aos manifestantes e as diversas formas de manifestações culturais. E aí eu queria mais uma vez que você falasse um pouco mais sobre isso nessa penúltima pergunta. Legal. Eu vou tentar dar 2 exemplos, né? Você falando aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que um exemplo podem ser, vocês devem conhecer esse conceito. Quem não conhece, fica de lição de casa, biblioteca humana, né? Inclusive, a gente vai fazer uma palestra sobre a biblioteca humana agora, né, na próxima sexta-feira, que é uma realidade, né, inspirada em outras bibliotecas humanas que a gente tem no Brasil, no mundo. Eu dou um exemplo de uma que eu gosto muito de acompanhar, que é a Biblioteca Vasconcelos, na Cidade do México, onde você trabalha, né, conectando pessoas para conhecer essas pessoas e conhecer os seus saberes, né? Então, por exemplo, né, adoraria pegar emprestado, né, uma pessoa da comunidade do Cariri para me ensinar uma dança típica, ou me ensinar uma culinária, né, Everton, que ninguém merece, que a comida de vocês é maravilhosa. Então, a biblioteca humana, né, pode ser um projeto onde você conecta pessoas. Aí você vai dizer, Valéria, mas aí não tem a mão na massa. O que a gente pode ter de mão na massa? Os livros artesanais. Eu já vi bibliotecas, né, que fazem ações de livros artesanais, onde você escreve os livros com as histórias da comunidade, depois produz o livro físico mesmo, e incorpora esse livro na estante. Então você cria acervos dentro das bibliotecas com a memória daquela região, né? Aqui em São Paulo eu tive notícias de uma ação feita por um colega nosso. Aqui em São Paulo a gente fala benzedeiras, né? Não sei como é que vocês falam no Nordeste. São aquelas senhoras, né, que dentro da cultura que não tem nada a ver com religião, né, tem a ver com cultura. Eu sou uma pessoa que fui criada, né, com benzedeira, e aí a benzedeira ela precisa passar a reza para uma outra pessoa, e aí se ela não tem para quem passar, isso vai se perdendo. Então eles fizeram um encontro de benzedeiras e depois fizeram um registro, né, não um registro, mas um encontro, porque aí uma pessoa passou para outra. Então percebam que a gente pode usar essas ações. Falando em makerspaces, livros digitais, e hoje com a internet, gerar conteúdo, né? Fazer aí o Museu da Pessoa, de repente em Cariri vocês podem fazer o Museu das Pessoas, onde aqui em São Paulo a gente tem um museu, que é o Museu da Imigração, né? Quando vocês estiverem em São Paulo, é imperdível o Museu da Imigração aqui, né, na cidade de São Paulo. E eles têm vários conteúdos gravados, né, com pessoas de diversos países do mundo, contando a experiência de chegar no Brasil e de viver no Brasil, né? Então a gente tem ações de produção de conteúdo audiovisual. Eu acho que para essa molecada do TikTok hoje, pode ser uma excelente forma de você registrar, né, esses conhecimentos e esses saberes. Quer saber mais sobre biblioteca humana? Quer saber mais sobre livro artesanal? Tem muito conteúdo na internet que vocês podem consultar. E aí, Valéria, só para encerrar, só mais um questionamento e uma contribuição sua. Os makerspaces têm crescido cada vez mais aqui, a discussão dentro da biblioteconomia aqui no Brasil. Mas, quando a gente observa o cenário universitário, por exemplo, talvez ela ainda não esteja tão consolidada como a gente observa internacionalmente, né, fora do país. E, claro, observando durante esse processo e essas discussões, a gente percebe que o Makerspace é uma ferramenta que vai trazer diversas possibilidades para dentro das bibliotecas, e é isso que a gente procura e é absolutamente importante, né? Tendo visto diversos recursos que agregarão ao trabalho desenvolvido dentro das bibliotecas. E aí, observando talvez essa pauta que não ainda é tão consolidada dentro das bibliotecas brasileiras, né? Sejam escolares, sejam universitárias, o que não quer dizer que não tenha, quer dizer que ainda não está tão consolidada, que pode ser discutida e implementada com mais veemência, enfim, e frequência, claro.
E eu gostaria que você falasse para os estudantes, né, para os bibliotecários que assistiram esse vídeo, o que nós podemos fazer juntos para tornar os makerspaces uma realidade no Brasil, né, seja em bibliotecas universitárias, em bibliotecas públicas, comunitárias, enfim, dentro de qualquer espaço, em qualquer biblioteca, sabendo-se da importância dele e como isso vai ajudar nos nossos trabalhos, né? Eu acho que uma coisa importante, né, Everton, é a gente conhecer outras experiências e mostrar, né? Vamos pensar numa biblioteca universitária, como você citou. Sou uma bibliotecária universitária. Então, eu tenho que, por exemplo, né, Harvard, eu até coloquei naquela lista de bibliotecas, é uma biblioteca universitária, né, que todo mundo conhece, uma universidade super famosa, que tem ações maker. Então, vai lá no site da Harvard, vê o que eles fazem, mostra para o meu gestor, né, faz um projeto. Eu acho que o bibliotecário ele tem que ter essa ação do intraempreendedorismo, né? O bibliotecário tem que saber se colocar, se posicionar, faz um projeto, fala que o concorrente está fazendo, né? Uma outra grande universidade está fazendo isso, se inspira, conecta pessoas, né? Hoje na internet você tem como se conectar com, né, com bibliotecas do mundo todo. Então eu acho que o bibliotecário universitário, usando o seu exemplo, ele precisa conhecer o que é feito, falar com a sua comunidade, falar com os estudantes, falar com os professores. Se ele está num curso, por exemplo, né? Se é uma universidade que oferece um curso de gastronomia, então vamos, né, vamos aproveitar esse curso. O que a gente pode fazer na biblioteca? O que a biblioteca pode se conectar? Então, eu acho que o bibliotecário ele precisa sair um pouco da biblioteca. Né? A gente adora a biblioteca, mas o bibliotecário para expandir os seus produtos e serviços, ele precisa sair da biblioteca e fazer essas conexões e fazer essas relações. Então, eu acho que existem muitas experiências legais, como você citou, Everton, mas a gente tem outros campos, né, que precisam ser explorados. Então, vamos falar mais com a comunidade e vamos ver boas experiências, porque a concorrência sempre é bom, né? Mostrar que alguém faz pode inspirar os nossos gestores e vamos botar no papel, vamos fazer projeto, vamos saber vender as nossas ideias. Muito bacana, Valéria, muito bacana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito esse convite, enfim, carinhosamente, para participar desse momento aqui conosco. Com certeza foi absolutamente enriquecedor poder contá-la, enfim, conosco aqui, com a sua presença durante esse evento, esse programa, e espero que possamos ter mais oportunidades, né? Em breve, seja nesse mesmo programa, enfim, seja em outras oportunidades por aí, de nos encontrarmos, né? Eu, você, o Davi, e também agradecer ao Davi, né, por mais uma vez estar aqui presente, enfim, como professor, como coordenador, como líder do Lagente, e até passar a fala para ele falar um pouco mais disso também. Assim, cada vez que eu escuto a Valéria e toda essa interação que nós tivemos aqui, isso acaba pontuando com exemplos daquilo que a gente vem desenvolvendo em termos de projetos aqui na Universidade Federal do Cariri, no curso de Biblioteconomia, né? A gente vem trabalhando com essa temática já desde a época. Na verdade, o David Lenx, ele foi conhecido nosso desde 2015, né, no CBBD que ocorreu em São Paulo, né? Eu estive lá naquele centro de convenções, né? E ele fez uma videoconferência lá na época, eu me recordo. Na época foi feito o lançamento, né, do livro traduzido dele. E assim, a partir do momento que a pessoa lê aquele livro, não porque o título seja muito sugestivo, a nova biblioteconomia, né? Mas você percebe o quanto os exemplos que ele coloca têm um makerspace e as ações de um makerspace nessa realidade, né? Então, para mim, eu fico muito satisfeito de ver que a gente tem potencial, né, para poder desenvolver ações desse tipo, né? De fato, concordo com a Valéria. O bibliotecário precisa sair da caixinha, né? Ele está muito preso ali à biblioteca e acaba não buscando ter esse olhar dessas ações que poderiam agregar mais
iniciativas para o espaço da biblioteca, né? E aqui no Cariri, como o Everton colocou, a gente percebe já alguns exemplos, né, como ele colocou aí, nessas questões culturais, que a gente poderia, de fato, junto com o curso de jornalismo, por exemplo, criar uma memória digital, né, desses mestres da cultura, fazendo com que isso se tornasse uma realidade mais presente e demonstrasse a identidade aqui nossa da região, não só localmente, mas internacionalmente mesmo. Eu conversando com um grande, como é que se diz? Um grande, eu diria assim, artesão, que é o Expedito Celeiro, não sei se o pessoal aqui conhece, mas o Expedito Celeiro, ele é conhecido já internacionalmente e ele vem fazendo um museu agora com todas as suas obras, né? Ele trabalha com couro e eu estive lá presente lá no espaço onde ele mora, né? Onde tem esse museu e eu conversando com a pessoa que é entre aspas, as relações públicas dele. E eu falei, olha, vamos tentar trabalhar essa questão da memória, porque eu acho que agora falta a gente agregar esse espaço digital, né, para o contexto físico, porque o museu está lá. E agora a gente transpondo isso para o espaço digital, usando impressoras 3D ou então scanners 3D, a gente poderia mapear toda esse acervo de obras, né, de moda que ele produz, e colocar isso na internet, né? Então, usando, enfim, vários recursos aí tecnológicos. Isso é só um exemplo, né, provocando aqui quem estiver nos ouvindo, para ver o quanto os makerspaces e esses equipamentos que os makerspaces trazem podem agregar para as bibliotecas, né? Você citou as modatecas, né, que o Senac tanto trabalha, né, aqui no Brasil. Enfim, são momentos que a gente precisa agregar. Aqui no Ceará, a Prefeitura de Fortaleza implementou a Casa da Cultura Digital, que também trabalha com o empreendedorismo, questões de empreendedorismo, junto com o Sebrae, né? Você até comentou sobre o marketing digital, né? Como vender, como precificar, né? Coisas simples que a gente nota que o pequeno empreendedor ainda vem sentindo um pouco de dificuldade para realizar, né, essas atividades. Mas, de uma forma geral, eu fiquei muito satisfeito com a apresentação. Ao mesmo tempo, eu reforço esse nosso desafio da continuidade do projeto, porque a gente agora vai passar aí mais um ano interagindo. Esperamos que a pandemia venha diminuir até um ponto em que a gente possa, quem sabe, fazer visitas ou até, enfim, buscar esse contato mais com as pessoas presentes lá no espaço, até porque essa história de trabalho remoto tem dado uma certa dificuldade para nós pesquisadores, né, realizar as pesquisas, mas a gente espera que no decorrer desse próximo ano, né, a partir de agora, a gente possa tentar se aproximar aí desses espaços maker e desses interlocutores dos espaços maker para realmente divulgar mais essas ações, né? Esses serviços, esses projetos que são oferecidos durante esses locais, né? Por esses locais. E quem sabe a gente faça com que isso seja introduzido também no conteúdo das disciplinas dos cursos de biblioteconomia, que eu acho que ainda é algo que a gente
como a própria Valéria colocou no início, né? Às vezes parece algo que a gente está americanizando, não sei se é esse o termo, né? Mas não, é uma realidade que a gente precisa interagir e é uma realidade que a gente, enfim, tem que observar, é a essência dela, né? É aquilo que ela colocou, tem que pensar na essência dela. E assim, só para assim, colaborar com o que vocês colocaram, eu participo aqui na Universidade Federal do Cariri, nesse processo de internacionalização, e a gente vem trabalhando muito com os ODS. E assim, a UNB e a Unesp, ela lançou agora um guia da Agenda 2030 para sugerir a inclusão de mais 3 ODS, o ODS 18, 19 e 20, e é interessante, tá? Esses 3 ODS trabalham com questões que a biblioteconomia trabalha. Quais são? A igualdade racial, arte, cultura e comunicação, povos originários e comunidades tradicionais. Olha só, que é exatamente a questão da memória também. Então, assim, se a gente quiser dar continuidade a esses estudos, né, de Agenda 2030 na biblioteconomia, eu acho que a gente ainda consegue trazer agora para essas sugestões feitas aí pela UNB e pela Unesp, né, nesse guia, trazendo mais recurso, né, para a área e favorecendo também a inclusão da biblioteconomia nessas discussões, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a professora Valéria por dedicar esse momento aqui ao nosso projeto, tá? Muito obrigado, Valéria. Você, como sempre, sempre nos foi muito gentil e, ao mesmo tempo, generosa, né? Com esses momentos. E deixar aqui, né? Eu queria só colocar aqui rapidamente aqui a nossa janela, só para divulgar aqui os nossos canais, né? Porque a apresentação da professora Valéria, essa apresentação que ela realizou hoje, a gente vai colocar no site do Lagente, lagente.ufca.edu.br, tá? E a gente vai, com certeza, colocar esse vídeo lá no canal do Lagente no YouTube, para que todos possam olhar com mais calma essa apresentação e essa discussão tão rica que nós tivemos aqui, proporcionado pela professora Valéria. Tá? Então, muito obrigado, Valéria. E agora deixo com a professora essa conclusão aqui da nossa gravação. Obrigado, tá, galera? Bom, eu só tenho a agradecer, né, e a deixar esse recado aí, especialmente para os estudantes, né, pesquisem, busquem experiências, né, que deram certo, ampliem a rede de relacionamento de vocês via Facebook, via LinkedIn, qualquer uma das redes sociais, né, é super importante a gente se conectar com pessoas que têm experiências, né, que podem de alguma forma agregar as nossas próprias experiências. Então, fico, né, também disponível aí para conexões e boa sorte, vida longa ao projeto de Makerspace de inovação. E aí, quando você me convidar para ir para o Cariri, eu vou visitar também o museu e posso participar aí trocando mais figurinhas. Então, muito obrigada, pessoal. Com certeza, você já está convidada para, quando for possível, né, claro, nos visitar aqui e com certeza faremos uma visita lá em Nova Olinda, no Expedito Celeiro. Você vai gostar de lá, tá bom? Ok? Muito obrigado mais uma vez, tá? Everton, obrigado aí pela tua participação.
Obrigado, Davi. Eu que agradeço, foi um ano muito bom, muito enriquecedor.